I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo História. E, no episódio dessa semana, eu vou basicamente continuar o tema da semana passada, porque eu falei antes sobre a Batalha de Pearl Harbor, que dá início à participação americana na Guerra do Pacífico, e agora eu vou falar sobre a batalha que selou o destino da Guerra do Pacífico, pelo menos no mar, a Batalha de Midway. Mas, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, ao querido Ratão, meu grande amigo, e ao Fred por financiarem o nosso podcast. E lembrar que você pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio desta semana. Para quem não sabe, Midway é um pequeno atol no Oceano Pacífico que foi conquistado pelos Estados Unidos em julho de 1859. Sim, há mais de 100 anos atrás, há quase 160 anos atrás, e é um pequeno atol. Pra você ter uma noção, ele tem apenas 6 quilômetros quadrados. E, apesar de fazer parte dos Estados Unidos, a ilha recebia pouca atenção. No máximo, era um ponto de conexão de cabos marinos entre o Havaí e as Filipinas, lembrando que as Filipinas, por muito tempo, foi praticamente uma colônia dos Estados Unidos. Midway se tornou oficialmente realmente importante com o desenvolvimento da aviação, quando ela se tornou uma escala, um lugar de escala para os voos que cruzavam o Pacífico. Na década de 40, a ilha se tornou uma base de submarinos e aviões americanas, assim como Pearl Harbor era, mas era mais do que isso. Para o Japão, a ilha era um ponto estratégico. Era uma forma de conseguir ameaçar com maior efetividade as bases americanas, como no Havaí, e de minar, atacar, prejudicar as rotas de suprimentos entre os Estados Unidos e a Austrália, como forma de prejudicar os aliados do Teatro do Pacífico. Não é à toa que a ilha foi extremamente visada pelos japoneses. Em 1942, o Yamamoto, o mesmo almirante que eu citei no episódio sobre Pearl Harbor, ordenou que as forças móveis, a frota japonesa sob seu comando, como era chamada, se locomovessem, partissem em direção à ilha. Eram 4 porta-aviões pesados, 4 leves, 7 couraçados, 15 cruzadores, 42 contra-torpedeiros e 10 submarinos. A ordem era atacar e destruir a frota americana no local e conquistar definitivamente Midway. Mas, diferente da batalha de Pearl Harbor, agora os americanos estavam preparados. O código secreto, a criptografia japonesa, havia sido quebrada pelo serviço de inteligência dos Estados Unidos e os planos foram descobertos. Assim, Midway poderia ser bem mais defendida, a sua defesa poderia ser bem mais planejada. E os Estados Unidos contou ainda com uma questão interessante, com um pouco de sorte e dedicação. Eles tinham apenas 2 porta-aviões disponíveis, porque o terceiro havia sido duramente atacado, mas de uma forma extraordinária ele conseguiu voltar para a ativa em 72 horas, permitindo que os Estados Unidos fossem para a batalha com 3 porta-aviões, 8 cruzadores, 18 contra-torpedeiros, 19 submarinos, mas a grande vantagem estava nas bases de Midway e do Havaí. Enquanto o Japão dependia apenas dos aviões, dos seus porta-aviões, os Estados Unidos tinha aviões em terra e em mar. E antes de falar da batalha em si, eu tenho que falar sobre o bombardeio de mergulho. Essa estratégia foi muito usada na Segunda Guerra Mundial e consistia em basicamente bombardeiros leves mergulharem em direção ao alvo, em terra ou em mar, em um ângulo entre 45 e 60 graus. Quando estivesse na distância adequada, soltarem a bomba ou o torpedo e rapidamente puxarem o manche e decolarem novamente, recuperar a altitude, o que obviamente causava um grande impacto estrutural no avião e também no próprio piloto. Mas era uma estratégia muito utilizada,
tanto pelos japoneses quanto pelos americanos na Guerra do Pacífico, mas também foi muito empregada no teatro europeu contra tanques de guerra nazistas. Mas, voltando ao assunto, às 9 horas e 4 minutos, dia 3 de junho, um avião americano avistou parte da frota japonesa a 800 quilômetros de Midway. Outra parte da frota voltaria a ser identificada 20 minutos depois. Era fato que a batalha começaria. Ao meio-dia, um grupo de B-17 bombardeiros pesados americanos decolaram para tentar atacar o inimigo, só que eram bombardeiros que voavam muito alto. O que era bom porque impedia que as artilharias antiaéreas japonesas alcançassem os seus aviões, alcançassem os B-17, mas impedia que qualquer ataque fosse realmente efetivo. Mas, curiosamente, isso entregou uma vantagem aos Estados Unidos. Graças a essa questão, os Estados Unidos podiam voar com tranquilidade, conseguindo informações sobre posicionamento, sobre estratégias inimigas. Ou seja, o ataque em si foi um fracasso, mas pelo menos teve alguma vantagem. A batalha em si começou na manhã do dia 4 de junho. Às 6h15 da manhã, cerca de 24 aviões americanos entraram em confronto com as aeronaves japonesas, que não apenas eram superiores em números, mas também em qualidade do equipamento, qualidade da aeronave, permitindo a vitória japonesa nesse começo. Às 6h30, o bombardeio à ilha começou efetivamente. Curiosamente, ou talvez nem seja tão curiosamente, mas é interessante, os japoneses não atacaram as pistas de decolagem, porque desejavam, depois que ocupassem a ilha, as utilizarem para decolar os próprios aviões. Mas na prática, isso permitiu que os americanos continuassem usando as pistas. Os aviões da Marinha Americana decolaram, tentaram atacar o porta-aviões Akagi japonês, mas seus torpedos se mostraram inefetivos. Nenhum dano real foi causado ao porta-avião. E o que permitia todo mundo crer que seria uma vitória japonesa. Mas aí vem a questão, como dizendo, um erro que acabaria por prejudicar o Japão totalmente. O Nagumo, um dos almirantes, um dos militares líderes do ataque, acreditava que era necessário realizar mais uma onda de ataques contra Midway, aproveitando o elemento de surpresa, que ele não tinha mais, mas achava que tinha. Assim, ele ordenou que os aviões no Kaga e no Akagi trocassem os torpedos por bombas. Só que, minutos depois da ordem, parte da frota americana foi avistada, incluindo um dos porta-aviões americanos. Isso era um problema, já que os aviões japoneses estavam sem munição, sem combustível, sendo rearmados. E o Nagumo decidiu que a melhor coisa para fazer era esperar os aviões estarem prontos para o ataque ordenado do que decolar de qualquer forma, o que prejudicou a capacidade japonesa de lutar no ar e atrasou os ataques. Às 9h20 da manhã, um novo ataque americano foi realizado pelos torpedeiros Douglas e novamente foi um fracasso. Além de não ter causado nenhum dano efetivo, dos 41 aviões decolaram, apenas 6 retornaram. A virada da batalha viria com os Devastators. Eles decolaram do USS Yorktown com escolta de caças, o que forçou os aviões japoneses, que já estavam prejudicados dessa formação, porque muitos estavam reabastecendo, se rearmando, a agirem contra os caças, o que acabou forçando uma abertura de caminho para um ataque de bombardeiros. O McCluskey, que comandava o esquadrão de bombardeiros noroeste, decidiu pelo ataque justamente contra os 2 porta-aviões que estavam realizando o rearmamento dos torpedeiros. Ao mesmo tempo, um outro grupo desceu em direção ao Soryu. O resultado foi impressionante. Em 5 minutos, 3 porta-aviões japoneses estavam em chamas e dezenas e dezenas de aviões haviam sido destruídos. Em alguns minutos, uma batalha que parecia uma vitória japonesa se transformou no oposto, em uma grande vitória americana.
O Yorktown chegou a sofrer danos em dois momentos. Um primeiro, durante um ataque japonês, mas não apenas não foi afundado, como conseguiu ser consertado, mas cerca de 20, 30 minutos depois de voltar para a batalha, ele foi novamente alvejado, dessa vez de forma fatal, e afundou alguns minutos depois. Mesmo perdendo um de seus porta-aviões, o saldo ainda era extremamente positivo. No fim da batalha, o Japão perdeu 4 porta-aviões, um cruzador, 320 aviões e 3.000 soldados. Do outro lado, os americanos perderam um porta-aviões, um contra-torpedeiro, 150 aviões e, entre aspas, apenas 317 mortos. 10% dos mortos japoneses. Na prática, a Batalha de Midway foi uma desastrosa derrota para os japoneses, que sofreram um duro golpe contra a sua marinha, a ponto de serem obrigados a cancelar algumas operações que já estavam marcadas de invasão a territórios no Pacífico e na Oceania, e foi um ponto de virada. O Japão não conseguiu se recuperar dessa derrota e permitiu que os Estados Unidos tivesse o domínio do Pacífico, pelo menos no mar, durante o restante da guerra. A Batalha de Midway serve para mostrar como muitas vezes na guerra não é apenas o equipamento que vence, mas estratégia e decisões acertadas. O Japão optou por trocar armamentos no meio da batalha, permitindo que a marinha americana agisse livremente, ao mesmo tempo que permitiu que a força aérea americana, que os aviões americanos agissem com maior liberdade. A consequência, a destruição de 4 porta-aviões e de toda e qualquer chance do país conseguir exercer sua soberania sobre o teatro do Pacífico. Eu agradeço a todo mundo que estou até aqui. Convido vocês a nos seguirem no YouTube e no Instagram, para estar sempre por dentro quando o novo episódio for publicado. Lembra ainda que tanto no YouTube quanto no seu aplicativo favorito de escutar o podcast, escutar músicas, você consegue ativar as notificações para lembrar que toda segunda-feira tem um episódio novo. E lembro que no nosso Instagram você encontra ainda o nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar o nosso programa com um valor mensal que ajuda a manter o podcast vivo, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios, seus amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que possa gostar de entender um pouco mais sobre o episódio da semana ou sobre a história como um todo. No mais, espero que tenham gostado do episódio, espero que tenha achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!